Sejam bem-vindas a mais um Maternidade Fora do Script. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga, a Lalinha, e eu não vou te apresentar, quem vai se apresentar vai ser você. E com uma pergunta, vamos lá, já vamos começar. Quem é a Lalinha além da maternidade? Além da maternidade, acho que posso definir como uma mulher que, que está em constante transformação, buscando sempre melhorar como pessoa e principalmente as coisas que relacionam a fé, assim. Acho que talvez seja isso que me resume tirando a maternidade, né? Uma mulher que procura ser melhor em cada ambiente que eu acabo circulando para além da maternidade. Essa é a Lalinha. Qual foi a maior coisa que você acha que saiu do roteiro, saiu do script da sua maternidade? A amamentação. A amamentação? É. E foi desde o começo? Desde a primeira experiência? Sim, a primeira experiência foi, digamos que a pior. Foi onde eu me deparei com algo do tipo, não é simples, não é natural, instintivo, natural amamentar. Precisa de conhecimento, precisa se informar, Sim, precisa entender que dói muito. Então, pra mim foi isso. Me deparei com isso, que eu achava que era uma coisa muito natural de toda mulher. Não sabia que tinha dificuldades. Achava que nascia, já colocava no peito, E pronto, mamava. saía mamando. Perfeito. Tipo bezerro. Igual os animais, né? Não é? E você se tornou muito tempo antes do que você imaginava? Mãe? Ah, sim. A minha primeira filha, a Antonella, ela não estava nos meus planos e do meu marido. Estavam nos planos de Deus. Sempre foi uma coisa que eu desejava, né? Ser mãe, mas aconteceu. Não foi, digamos que planejado, assim. E como que foi isso para vocês, né? De ser a primeira gestação, mesmo tendo desejo, né? E tudo mais, mesmo vocês tendo um relacionamento. Como que foi vivenciar essa experiência? Foi... Não foi assim assustador, foi. Eu acho hoje E tá tudo bem ser pensando. também. Mas assim, hoje pensando, eu acho que eu não imaginava como era ser mãe, até porque é o tipo de coisa que a gente só aprende sendo mesmo, né? Mas na minha cabeça, como eu já cuidava dos meus sobrinhos, ajudava a minha irmã, eu achava que ser mãe era aquilo. Daquele jeito. Daquele jeito. Então eu olhava e falava, nossa, o dia que eu for mãe vai estar tranquilo, vai ser a coisa mais simples do mundo. E não é, porque você cuidar de uma criança é uma coisa, você ser mãe de uma criança é outra. Então, durante a gestação, até por ter sido um susto, mas assim, algo de que a gente desejou muito, assim, a gente sabia que corria o risco e tudo mais, né? Hoje eu paro pra pensar, eu percebo que assim, eu só fui vivendo. Sabe quando você não pensa, você só vai ali vivendo as coisas? E quando eu me deparei, eu tava com uma criança no colo, assim. Então, quando a criança chegou no colo, foi assustador. E hoje, o que você diria para aquela Lalinha que descobriu a gravidez, tendo desejado, mas não planejado e se vendo, né, nessa comparação de não era como eu olhava a maternidade da minha irmã, né? Eu diria para que eu tivesse mais leveza, para que eu não me cobrasse tanto. Acho que não só para Lalinha lá de trás, mas para de hoje também. Para que eu não me cobrasse tanto, porque quando eu me vi ali com a Antonella, eu até falo assim para as minhas amigas que eu senti o peso da responsabilidade, e isso foi um baque tão grande
que era como se realmente tivesse uma carga, assim, material mesmo em cima de mim. Eu olhei pra ela e falei, poxa, agora depende de mim pra essa criança sobreviver, né? Então, o peso da responsabilidade foi muito grande naquele momento. E aí, isso trouxe, também com diversas coisas que a gente passou, um peso de outras coisas, onde eu fui me cobrando, né? Me cobrando por não ser parecida com a maternidade de outras pessoas. Então, eu acho que isso, assim, para que eu tivesse leveza e que as coisas vão se assentando conforme o tempo vai passando, né? E você acha que da Lalinha de antes de ser mãe, você ainda leva alguma coisa ou você sente que não, que a maternidade foi tão transformadora que hoje você realmente se tornou outra mulher, que você, né, se vê muito diferente? Ah, eu acho que não, eu acho que não Que tem mudou nada. tudo. Eu particularmente vejo assim, e algumas pessoas que convivem mais comigo assim, mas até assim, de amigas, né, também falam isso. Não que, ai, não tem nada de antes, mas que Potencializou a ser quem você é hoje. e que muita coisa que eu tinha até de maturidade de antes, que é natural também pela idade, hoje em dia já. Não que eu seja super madura também, não é isso. Mas muita coisa, ai, mudou. Talvez, sei lá, a essência em si, né, de questão de valores, dessas coisas, eu acho que não mudam, mas eu vejo que até em questão de hobbies, assim, a gente vai mudando, parece. Acho que a gente vai se conhecendo mais e isso vai ajudando a gente entender quem a gente era antes da maternidade e quem a gente tá procurando ser agora. E você sempre costuma dizer, né, você é minha amiga, né, então, que você ama ser mãe, né, mas o que ninguém vê da maternidade? Da sua maternidade? Que eu também dou uma surtada. Porque aparentemente eu sou essa pessoa calma, que conversa com os filhos, mas eu também dou as minhas surtadas, assim, não talvez porque tem vários jeitos da gente surtar, né? O meu perfil não é muito da pessoa que grita. Eu guardo muito pra mim as coisas. E aí, quando eu tô assim, no ápice do que, eu não estou aguentando, um dia muito difícil, aí minha forma de descarregar é chorar. Claro que também tem grito na minha casa, às vezes acontecem uns tapas ali, né? Mas, em geral, os meus surtos são assim, eu depois tem dias que eu sento e choro com meu marido, faço as minhas reclamações ali. Mas eu acho que talvez quem vê de fora não imagina que eu dou essas surtadas assim, que, né, na minha casa também é um caos de vez em quando. Que é possível, né? Que não é uma maternidade, não que não é tranquila, né? Mas que ela é real nesse sentido de que às vezes falta paciência, mesmo ela nos dando paciência, às vezes falta horário e momento do menos mãe, né? Menos mãe que a gente se sente menos mãe, né? Não existindo menos mães, né? Claro. No português. Sim, outro dia mesmo eu postei no Instagram, né, que eu tava, acho que uma segunda-feira, à tarde, liguei um desenho lá para as crianças e falei, a menos mãe colocando TV para as crianças plena segunda-feira. E é isso, às vezes acontece também, né, não é uma maternidade perfeita e eu também ainda tendo muitos privilégios em questão da maternidade e do funcionamento ali, né, então tem rede de apoio, tem ajuda em casa e tudo mais, também tem as minhas dificuldades dentro disso, né. E você já vivenciou a alegria de descobrir uma gravidez, de ela ir pra frente, mas você também já vivenciou uma perda, né? Sim. Como que foi isso pra você? O que você acha que mudou na sua visão da maternidade tendo as duas experiências? Que as coisas não estão no nosso controle, né? Foi muito difícil. Há momentos que parece que a gente, né, no caso eu, assim, superei isso, que foi algo onde já aceitei, já curei, né? Eu não, né, que o Senhor já curou, mas há momentos, né, então, eu tive duas experiências, assim, que foram aonde eu me deparei e falei, poxa, isso não que não esteja bem resolvido, mas eu vejo que é uma dor que nunca vai cessar, assim, né?
Então, uma vez já faz um tempo, assim, que aconteceu. Eu espirrei um perfume que eu tinha lá em casa, e era um perfume que eu não usava, e eu não entendi por quê. Eu falava, eu não gosto desse cheiro. E aí um dia eu falei, vou tentar usar de novo. Espirrei, e aí aquele cheiro me transportou para o momento onde eu tive as perdas, né? Porque foram perdas muito próximas, né? Então, eu e meu marido, a gente resolveu ter mais um filho, e aí eu engravidei, e foi uma gravidez química que eles chamam, e logo perdi. E aí depois, logo no outro ciclo, então, eu engravidei de novo, tive uma gravidez ectópica, perdi de novo, e daí teve a terceira gravidez, que daí foi do Vicenzo, que graças a Deus deu tudo certo, né? Então foi assim, tudo muito próximo. E aí teve essa questão do cheiro, e aí também recentemente escutando uma música, eu me emocionei muito, comecei a chorar porque me levou naquele lugar, né? E aí me trouxe, assim, eu fiquei reflexiva, porque eu tenho um pouco disso, assim, de parece que eu nunca sofri o suficiente que eu tinha que ter sofrido por aquilo. E aí... Como honra? A honra ao bebê? Não, mas eu não sei se é um pouco do temperamento, mas eu cultivo o povo com esse sofrimento, que é uma coisa péssima de se fazer. Então eu já melhorei bastante, mas é como se eu precisasse remoer mais aquilo, e talvez seja isso, como uma forma de honra, enfim, essa coisa eu nunca tinha parado pra pensar, talvez seja. Mas como foi, né, como eu tava dizendo, como foi tudo muito próximo, eu às vezes ficava com essa sensação de, será que eu vivi toda a dor que eu teria que ter vivido? Porque é isso, a partir do momento que a gente vê o positivo, a gente já pensa na barriga que vai crescer, a gente já pensa em contar para as pessoas, a gente pensa nos possíveis nomes, em qual vai ser o sexo, e como que vai ser o funcionamento da casa, e no caso eu já tinha Antonella, e como que seria isso. Então você já planeja, né? Porque aquela criança já existe, né? Então eu passei 2 vezes por isso muito próximo, e das 2 vezes a gente já tinha contado para Antonella, já tinha contado para os nossos pais, já tinha contado para os amigos, então para a família ali. Então é difícil depois você ter que voltar e falar, olha, não foi para frente, não deu certo. E aí também o que as pessoas dizem, eu entendo que elas não falam por maldade, porque elas estão tentando consolar, mas elas não sabem o que elas estão falando, e aí você se irrita com aquilo. Então, aí você tá tentando lidar com a sua dor, e aí você ainda tem que lidar com o que os outros falam. Aí, no meio disso, eu ainda tinha a Antonella, eu tinha que explicar pra ela, e eu tinha o meu marido também, que pra ele também era difícil de entender, porque era uma gravidez foi uma gestação tão curta, e como que podia mexer tanto assim, né? Mas a gente também tem a questão hormonal. Então, assim, é uma bagunça de coisas, né? Que, não sei, eu também acho que eu só passei por aquilo, assim, vivi o meu processo, né? De certa forma, chorei, fiquei insegura, com medo por não entender as perdas, com medo porque eu não sabia se abrir novamente. e eu não sabia se eu iria conseguir ter mais filhos, se eu iria, né, conseguir segurar aqueles filhos. Então, esse medo, assim, também assusta a gente. Mas com tudo isso, né, o que eu aprendi? Na época eu fazia terapia, e aí a minha psicóloga me trouxe algo que, nossa, confortou tanto o meu coração, que é uma coisa que hoje, quando eu escuto de pessoas que perderam, eu procuro compartilhar, né? Que primeiro é que aquelas almas existem, né? E existem até hoje, que é o que a gente acredita, e que elas estão junto de Deus, então que elas contemplam a face de Cristo. E aí ela me disse assim, ela falou, você já parou pra pensar que existe 2 partes, sua e do seu marido, junto de Deus? Falou, isso não é pra qualquer um, isso é um privilégio. Falou, então agora você tem 2 santos que intercedem por você. E aí, quando ela me contou aquilo, assim, que ela me falou, eu não sei, é como se tirasse uma venda, assim, dos meus olhos. E aí, de certa forma, ressignificou aquela dor também, né? É claro que eu sinto
tanto que quando a gente fala, assim, em um lugar que a gente se sente, está mais confortável, que vai compartilhar com os filhos a gente conta a eles, né? Porque às vezes, dependendo do lugar, você tem que ficar explicando e não é todo mundo que entende. Então, tem vezes que a gente não comenta, mas em geral a gente fala, a Antonella sabe, se a gente vai fazer uma árvore genealógica, a gente coloca os bebês. Então, eles existem. Na árvore de Natal você coloca também? Coloco na árvore de Natal também, eles, porque eles existem. E aí, eu acho que a dor que ainda me fica hoje é essa falta, assim, de, poxa, eu queria eles aqui. De não ter vivido daquilo que não viveu. E assim, eu desejei eles, eu queria muito eles aqui comigo. Mas eu também, hoje em dia, aceito, assim, né? Sim. Aceitar isso também, eu vejo que é um trabalho que a gente sempre tem que estar voltando, assim, né? De aceitar essa vontade do Senhor mesmo. Acho que isso que você falou, assim, dessa falta, ela sempre vai existir, né? Não tem como, porque vocês não tiveram a oportunidade de viver algo a mais, né? Todas as fases e tudo mais. Então, é muito importante ter essa consciência de que a falta, ela não vai ser apagada. Sim. Né, talvez o que a gente vai construindo depois, né, e que bom que você se permitiu vivenciar uma outra gestação, né, e tudo mais, não que seja ruim quem opta por não vivenciar, né, mas do quanto isso também pode ser esse movimento de entender, poxa, não é porque eu não vivi que talvez eu não possa viver, ou me abrir a possibilidade de viver, né, ou me cuidar nesse sentido para compreender se tem alguma coisa realmente, né, que tá influenciando isso, né. Então, agora mudando mais ou menos de assunto, mas hoje você cuida da sua casa, né, dos seus filhos, e você sente que isso é bem visto, valorizado, que você consegue ter o seu próprio reconhecimento, o reconhecimento das pessoas? Como que você se vê nesse lugar? Olha, durante muito tempo eu nem eu reconhecia isso, né? Foi um trabalho na terapeuta mesmo, assim, e com o Senhor para ir curando. Porque realmente eu não acho que seja visto. E eu entendi também que não vai ser algo que vai ser visto. Porque é uma coisa que não é pra ser visto, né? Porque é uma coisa que você está construindo agora, principalmente cuidado com as crianças. É algo do qual eu tô construindo agora e que eu só vou colher os frutos daqui a algum tempo. Hoje em dia, com a Antonella, que já tem quase 7 anos, eu já colho alguns frutos e eu percebo alguns reconhecimentos, assim, né? Com o Vicenzo ainda não, porque ele ainda é pequenininho, mas eu já tenho essa ideia de que é algo que digamos que é a longo prazo, assim, né? Mas a primeira coisa é entender que é algo que é isso, que não vai ser visto e talvez não tenha mesmo que ser visto. Entender que a gente não tem que ficar esperando o reconhecimento também. E ver que é uma coisa que daí... Tudo isso eu entendi pra mim mesmo, assim, né? E aí a terceira coisa é que eu reconhecer também. Então, durante muito tempo, algumas pessoas falavam assim pra mim, né? Você é uma boa mãe, sim. E não sei se é assim com todo mundo, mas particularmente eu escuto isso mais das minhas amigas do que das pessoas de casa mesmo. Acho que dentro de casa, assim, é mais difícil. E eu falo até pelos meus pais, assim, que convivem ali comigo. Às vezes a minha irmã, que também convive muito. Nós, enquanto família, a gente não fica reconhecendo. Eu também não tenho o hábito de ficar falando pra minha irmã, você é uma ótima mãe. Não tenho, deveria, mas não tenho. E as amigas acabam trazendo mais isso. Então, eu sempre escutava isso delas. Você é uma boa mãe, você tá fazendo um bom trabalho, nanã. E conversando também, assim, com meu marido, ele sempre trazia isso. Olha só, as crianças estão crescendo bem educadas, né? Então, com o tempo, eu fui... E também muito estudo também, porque eu acho que isso, nossa, é de grande valia. Sim. Eu fui reconhecendo. Então, hoje em dia, as pessoas falam pra mim, você é uma boa mãe. Eu falo, sou mesmo. Porque eu tinha, né, ainda tenho um pouco de dificuldade de receber elogio. Então, quando a pessoa falava, eu falava, claro que não. É que você não tá lá na minha casa. Você não sabe o que eu faço lá na minha casa. São os meus filhos. Mas hoje em dia, não. Eu consigo
reconhecer. É claro que ainda tem uma cobrança do tipo, ai, eu preciso melhorar, e eu acho que talvez a gente vai ter isso sempre, mas a gente também tem que ir equilibrando. Porque eu me cobro muito, principalmente por não trabalhar fora de casa e por ter ajuda em casa também na questão de cuidado com a casa, então eu me cobro mais ainda, porque digamos que é só isso que eu faço. Só que hoje em dia eu entendo que não é só isso, é uma grande coisa eu estar educando os meus filhos, e claro, é um grande privilégio poder ficar em casa só com eles, mas aí tem isso, assim, então já que eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso bem feito. Aí do outro lado mas a gente não faz tudo bem feito todos os dias. Sim. Mas então, peraí, a gente precisa, hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. Então, hoje em dia eu caminho nessa dualidade, assim, sabe? Até para eu encontrar um pouco de leveza, mas também não deixar, digamos que a preguiça tomar conta e largar tudo de vez, né? Sim, sim. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente acha que vai ser sempre de uma forma só, né? O que a gente sempre vai ter que estar de acordo, né? Tá bem, né? Ou alguma coisa assim. Mas a maternidade é justamente ser flexível e andar pelas duas coisas, né? Entendendo de que tá tudo bem, a gente, né, não tá 100% com as coisas, né? E não vai estar nunca 100%, né? Agora perguntando sobre você, o que os seus filhos despertaram em você que você acha que não tinha antes? O que eles despertaram, eu acho que é essa intensidade de amar. Eu acho que antes deles, amar a gente ama, mas eu acho que eu não sei se eu não reconhecia o amor, ou talvez não conhecia. Eu não Nessa sei. dimensão. Mas eu acho que é isso, assim, Sim, sabe? sim, sim. Esse amor, e aí até com a chegada do segundo filho, entender que aquilo, porque eu escutava, o coração dilata, o coração... Mas eu falava, gente, como assim coração dilata? E aí a chegada do segundo filho foi exatamente isso. É até surreal, assim, mas a sensação que eu tenho é que realmente, assim, eu senti o meu coração se abrir, assim, o meu coração aumentar mesmo. Se multiplicar para É. ter mais espacinhos. Sim. Hoje, qual você acha a parte mais bonita da maternidade? Eu acho que é aprender a ser menos egoísta. Porque eu acho... É difícil a gente falar por todo mundo, assim, né? Mas eu acho que é impossível você se tornar mãe e continuar sendo egoísta. E talvez essa seja uma das maiores dores, assim, sabe? A gente entender que a gente não faz mais as coisas somente na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, sabe? Não é mais aquele eu. Peraí, primeiro, durante um tempo, né? Sim. Sempre o filho Momentos, em primeiro... né? o filho em primeiro lugar. Hoje em dia, eu consigo equilibrar isso de... entre, peraí, hoje eu vou me colocar em primeiro lugar, hoje eu vou colocar eles, mas assim, se algo acontece, a necessidade deles é a primeira que eu vou resolver, né? E de coisas simples, entre eles irem fazer xixi primeiro do que eu, quem vai primeiro? Eles, né? Então, eu acho que é isso, assim, esse sair desse egoísmo, né? Sim. Impossível talvez não seja, porque também tem alguns maternários aí, mas aí o impacto é nos filhos, né? Muitas vezes não é em nós, né? Mas é realmente algo que se torna saudável, né? Eu acho que as mulheres que não entendem isso perdem pra si possibilidade. mesma. Porque a gente evolui tanto, sabe? Sim. Porque hoje eu percebo que, assim, eu me desprendendo do meu egoísmo, e é claro que tem momentos que dá uma revoltazinha, assim, né? Que a gente fala, não, dá vontade de, às vezes, você igual as crianças, bater o pé e falar, não, eu quero as minhas coisas. Mas, enfim, eu falo, quem que é adulto aqui, né? Então, peraí, deixa eu me recompor. Mas eu percebo que o que eu aprendi com eles, desses atos de serviço, de amor e de entrega, eu consigo hoje aplicar para outras coisas, sabe? No dia a dia, né? Nas suas próprias coisas mesmo, Sim. né? E o que você acha que
foi a coisa mais difícil? A amamentação, com certeza. Eu brinco que assim, eu poderia parir 200 crianças, mas amamentar 200 crianças eu não sei se eu daria conta. Foi uma experiência difícil. Foi muito difícil. E das duas vezes. Da segunda vez foi menos do que a primeira, mas ainda assim foi difícil. Eu falei que eu acho que eu dei check em todas as possibilidades de que tem ali Do que tem acontecido durante a amamentação. eu acho que eu dei check em grande parte. O que você espera, já quase finalizando, o que você espera que seus filhos sintam quando eles lembrem da infância? Eu espero que eles se sintam amados, assim, sabe? Que eles foram amados. E se uma mãe que estiver assistindo vive coisas parecidas com você, né? De ter chego o positivo no momento que você não esperava, né? Das perdas também. O que você diria para elas que você acha que seria importante que elas soubessem? Ai, meu Deus. Eu acho que é porque assim, falar, né, é muito Subjetivo, simples e fácil, sim. mas confiar, eu acho que talvez seja isso, sabe? E, bom, não sei, a gente não sei até onde chega esse conteúdo, mas assim, se são mulheres cristãs, é isso, é confiar no Senhor, de que Ele realmente sabe. É difícil essa confiança, mas também é um aprendizado, sabe? Que eu acho que é necessário. Hoje eu vejo que nem é que eu acho que o Senhor desejou que eu passasse por tudo isso, que eu tivesse esses sofrimentos. Não é isso. Mas aquela coisa de que o Senhor tira um bem de todo mal, eu enxergo isso. Eu vejo que as perdas dos bebês que eu tive me fizeram crescer, me fizeram amadurecer e tudo que a gente vivencia, né? Então, ter essa confiança de que é o Senhor quem cuida da nossa vida, que é bom ter dias ruins, dias bons, né? Então, viver nisso, ou que seja num momento onde o positivo vem que a gente não espera. Então, é isso, é o que o Senhor quis para mim. Então, essa conformidade com a vontade dele. Confiar de que isso que tem para acontecer na nossa vida nesse momento. Sim. Para finalizar, ser mãe me ensinou o quê? A deixar de ser egoísta. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Mais uma convidada maravilhosa. E até a próxima.